Agora vocês vão fazer uma coisa para mim primeiro. Levanta esse dedo aqui, ó. Agora cutuca o ombro da pessoa. Você não vai dormir agora. Você não vai fazer isso não. Dormia nos outros, mas não, comigo não. Vou dar aquele gritinho que vocês ouviram. Gritinho não, né? Gritão, que vocês ouviram umas 15 vezes eu falar. Boa noite, jovem diamante! Parece que tá dormindo mesmo. Eu vim falar para vocês algo que foi difícil entender na minha vida. E a pergunta que eu posso já iniciar fazendo: o que é valor para você? O que você mais valoriza na sua vida? Eu vou falar de mim. Eu busquei uma vida inteira me encaixar. Eu busquei uma vida inteira ser valorizado. Eu tentava me encaixar em grupos de amigos, em grupo de academia, em grupo de tênis, em grupo de bike, em grupo de faculdade, até mesmo torcida organizada. E só quem chegar em mim e perguntar, eu vou falar que o time eu torço. Agora minha pergunta que fica: eu consegui me encaixar, sim ou não? Não. Não, porque a raiz do problema não era eu participar de um grupo, mas sim a raiz do problema é a ausência do meu pai. Meu pai, se ele estiver ouvindo, ele sempre fala, assim: nossa, mas você só fala de mim. Aí eu respondo: minha história é minha cicatriz. Fala comigo: minha história é minha cicatriz. Você tem uma história e essa história é sua. Ai, bispo, mas você está matando. Não estou matando, eu estou falando a minha história. Eu amo ele. E ele sabe que eu não falo, porque a gente tem que entender que ele deu. E os nossos pais deram o que tinha, isso é fato. A falta de amor, a falta de valorização gerou um grande abismo na minha vida. Eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram problemas com o pai. Sim ou não? Pode levantar a mão, vai, pode falar a verdade. Não tem jeito. E a primeira consequência foi como criança, quando eu era criança. Eu era uma criança com autoestima baixa, insegura, triste, uma criança covarde, uma criança sozinha. Pulando essa parte, eu cheguei na adolescência e, meu Deus do céu, todo dia eu tenho que orar pela minha mãe, porque o que ela aguentou, o que eu fiz, tem, como se diz, é igual a capivara do Lula, é grande, é algo violento. E iniciava que eu era o rei das iniciativas, iniciava tudo, iniciava aquilo outro. Eu fiz 2 ou 3 vezes, iniciei o inglês. E eu fiquei taxado como: o Fernando não termina nada, o Fernando não conclui nada, o Fernando é instável, o Fernando é volúvel, o Fernando é inconstante, o Fernando é assim mesmo. Fernando não tem jeito. E aí o que gera isso? Se você vai na escola, você repete de ano, se você passa na sua trajetória em 5 escolas, 6 escolas eu acho, e ainda termina fazendo supletivo, para começar a faculdade de Direito, que, como se diz, criou um cômodo à parte lá no céu para a bispa, porque o que ela aguentou nesses anos de faculdade também. E os pronomes começam a vir: aquele lá é burro, aquele lá é uma anta, aquele lá é gordo, aquele lá não é inteligente para nada, aquele lá é atrasado. Quem já ouviu ou sabe alguma coisa, a vida inteira eu tive questões com troca de letra. TD, PP. E por muito tempo eu tive que falar a palavra. E às vezes a pessoa... Eu lembro que meu irmão vivia me corrigindo. Minha mãe, todo mundo me corrigia porque quer o meu bem, né? Não quer que eu passe vergonha. Mas não era algo intencional, não é que eu não aprendia, eu não conseguia falar a palavra direito. Você pentágono, bendágono, eu falava e ficava aquela coisa de, mais uma vez, a pessoa que não tem muita inteligência. E todos os pronomes veio, inclusive o pronome de gay. Eu vou contar essa história, nunca contei essa história.
Essa história começa com um diretor chamado Jesus. E só o nome que era sábio nele, porque ele não tinha discernimento nenhum. Porque meu problema foi muito diferente, foi ao contrário, meu problema foi com mulher. Como diz os antigos, esse aí é namorador, esse era namorador. E eu vivia somente pelo aquele gosto da conquista. Quando eu conquistava, que na época, hoje conquista é outra coisa, né? Mas na minha época conquistar, você beijava, já estava conquistado, né? E eu já não queria, já ficava aquela distância, já não, aquela pessoa que eu tive esse relacionamento, né? Já não queria, não atendia, bloqueava o número, fugia. E aqui tem uma mensagem muito importante que tem dois lados a moeda. O primeiro lado é que eu não me amava, ocasionalmente eu não amava ninguém, ocasionalmente a falta de amor e a falta de valor, que eu não tinha valor em mim. Eu não me valorizava, não era preenchido com nenhum relacionamento, somente com você. E agora vem o outro lado da moeda, o lado das mulheres. As mulheres que eu atraía eram aquelas que tinham o mesmo problema emocional que o meu. E o que acontecia? Essas mulheres e essas meninas tinham ausência de pai, elas não se davam valor, elas não se respeitavam, e tudo começa com o tratamento do pai dela. Muitas não tinham, e as que tinham, nunca trataram elas como princesas que são. Uma criança é uma princesa. E se você não valoriza, se você não fala que ama, se você não dá valor, se você não dá rosa para essa criança, se você não leva para jantar, se você não eleva o padrão dessa menina, o que acontece? Qualquer meia boca, sem valor, sem futuro, joga uma cantadinha e leva ela. E às vezes você vê aquelas meninas que não se dão valor, se vestem de qualquer jeito, bota aquela coisinha que parece uma cueca boxe, coloca aquela top, parece aqueles lutadores de boxe, e anda na rua como se estivesse na casa delas. Por quê? A falta de valor. E o que acontece? Dava abertura para uma pessoa que eu era. Fácil. E lembre-se que tudo que vem fácil, vai fácil, e tudo que não é valorizado, aquilo que não dá valor não é valorizado. E ficava aquela coisa de viciados. Eu tinha meu vício, a menina tinha outro, e aquela coisa de trocar drogas. Viciava tudo, que cada um que tinha ia preenchendo o outro, mas acabava em nenhum lugar. E é interessante que a estabilidade emocional, além de me gerar esse problema, essa ausência de pai, procurando também, muitas vezes, uma mãe, e eu tinha uma mãe, e sempre ela esteve lá, esse é um ponto muito importante. Não tem uma pessoa que eu não possa agradecer como ela. É algo que, eu por muito tempo, eu tinha consciência, eu fiz muita coisa, e eu tinha dentro de mim que eu não ia viver muito. Porque eu sabia que quem fazia essas coisas, tanta coisa, parece que ficava o dia procurando uma novidade, uma criatividade para o mal. Eu sabia que ninguém vive muito tempo daquele jeito. É uma vida tão disfuncional que eu já sabia que eu não ia viver muito, isso já estava dentro de mim. E essa instabilidade gerou problemas na escola, passei um monte, me formei pelo esforço total da minha mãe, como elas falaram, né? Quiseram parar, eu nem queria começar. Os instrumentos musicais, comecei guitarra, violão, saxofone, parei na bateria porque ela me obrigou. Aí eu toquei. Comecei esporte, basquete, judô, jiu-jitsu, até andei um pouquinho mais, cheguei na azul, na roxa. Fiz natação, parei e morri no futebol. E era um esporte que eu gostava, e você vê como o negócio é complicado.
O esporte que eu gostava, meu pai chega um dia e fala, não vou mais pagar. Quem é de Rio Preto conhece aquela escolinha do Luizão. E eu adorava jogar bola lá. E ele falou, certo dia ele falou, não vou mais pagar, e parou. Eu falei, filha da mãe. E todos os lugares que eu passei, procurei meu valor e não encontrei. Por quê? A falta de pai. E eu vou te passar agora, se você tiver uma caneta ou papel, eu quero que você anote os ingredientes para destruir uma criança e destruir um adolescente e fazer um adulto fracassado. É só você ser uma pessoa bipolar, você iniciar o dia de um jeito e terminar de outro. É só você bater bastante. A Bíblia diz, peguei aquela versão da NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, e diz com uma coisa bem natural, né? Não mate os seus filhos de tanto bater, lá em Provérbios. Eu lembrei que meu pai, ele só faltou jogar o carro na frente, porque jogava tudo. Eu lembro de uma vez, que lembra quando veio a conta de telefone? Quando viu, ele jogou chinelo, jogou não sei o quê, quando viu, estava eu e ele dentro do box, se agarrando, e eu apertando o pescoço dele, e Mu separando a gente. E tudo isso gera adultos covardes, adultos falsos, mentirosos, instáveis, adultos que param tudo e não conseguem terminar nada. E eu entendi muita coisa no fundo do poço, mas uma das coisas que é interessante do fundo do poço, que muitas vezes, muitas pessoas falam que no fundo do poço é que você muda. Mas eu não me lembro quantas vezes estive no fundo do poço e se um dia eu saí de lá. E nunca mudei. Fundo do poço não muda ninguém. Quem sabe que eu faço muito trabalho social. E quando eu vou lá naquelas praças, eu vejo pessoas deitadas e o rato passando por cima assim, ó. Passa por cima e desce. Barata do lado da marmita, e ele só tira assim, ó, e continua comendo. E há 15, 20 anos desse jeito. Fundo do poço. Eu lembro quando eu vou na Praça da Sé, sempre tem uma pessoa lá, um homem, deve ter uns 50 anos. Ele sempre vem com uma muleta. E toda vez ele vai na tenda da enfermagem para limpar a cicatriz do corte que está cheio de bicho. Então eles raspam ali, porque aquilo não cicatriza. Pessoas que estão há anos conformando com o fundo do poço. E eu entendi mais tarde que eu nunca saí do fundo do poço. Por quê? Repita comigo. Sem Deus, o fundo do poço será a sua casa. O fundo do poço se torna a casa de muitas pessoas porque é Deus que faz você sair de lá. Não há outro jeito. E eu falo com experiência própria. Se tinha uma mulher que lutou por mim, ela se chama Bispa Cleo. E eu vou corrigir uma coisa aqui, tá? Ele falou que ela não deixava ele ir para cidadezinhas aí, essa mulher deixou ele para Califórnia, tá? Ela deixou, então eu vou expor isso aí, ele aí. Eu tava lá com ela ali, na hora que eu ouvi, eu falei, eu vou pegar ele agora. E eu entendi que essa vida que eu levava, ela ia chegar a um final. E esse final não ia ser um final bom, não ia ser um final de vitória. Eu tinha certeza que quando eu olhava para o meu irmão, eu falei, mas ele acerta tudo. É uma pessoa estável, continuista. Uma pessoa termina tudo que começa, como ele faz isso? E eu peguei ele não é meu problema, mas ele virou meu problema. Eu lembro de uma vez que eu entrei ali na cozinha, estavam as mulheres lá, todo mundo cozinhando, todo mundo aquilo, eu fui elogiei uma. Para que eu fui fazer aquilo? Eu não falei mal de nenhuma, mas eu elogiei uma, as outras virou minha inimiga, ali na hora. Mas eu tenho uma notícia muito boa para você. Jesus te ama e não existe fundo do poço tão profundo que Ele não possa te resgatar.
Eu comecei a entender o meu valor, e o meu valor estava no meu Pai Celestial. Ele tem valores altos e princípios profundos. Princípios que eu posso tentar falar, mas nem todos os livros conseguiriam chegar à sombra do significado que Jesus hoje significa na minha vida. Eu tenho um pai que realmente me aceita. E me aceitou cheio de falhas, cheio de defeitos. Um pai que teve paciência. Isso é um ponto muito importante, porque quando eu comecei a parar de apanhar e ser castigado de forma que era que ele sabia, né? Era o que ele sabia. Eu entendi que uma conversa e nisso todos eu consegui evoluir numa conversa, mas a conversa com paciência. E Deus teve paciência comigo, ou se teve. Eu fico pensando como eu chegaria aqui se não houvesse paciência. A falta da paciência gera isolamento, gera agressão, gera discriminação. A falta de uma conversa de verdade. Não uma conversa para pisar você. Não uma conversa para te jogar e te isolar, ou te mostrar que você é errado, que você é burro, e você é gay. Mas é uma conversa que muda. E eu entendi 10 pontos na minha vida, que eu tenho certeza, se você anotar, você vai entender que esses 10 pontos vai te tirar de qualquer lugar. O primeiro ponto: eu sou a imagem de Deus. A imagem de Deus em Gênesis 1:27. Criou Deus a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Fala para a pessoa do seu lado, você reflete a glória de Deus. Lembre que seu valor e dignidade nascem exatamente dessa realidade. Segundo ponto, Deus me criou. Salmo 139:13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Ele criou o seu íntimo. Ele tinha planos para você desde o ventre da sua mãe. Repita comigo: eu não sou um acidente. Eu não sou um erro. Deus formou você com precisão e carinho e detalhes. Deus é um Deus detalhista. Ele sabia do jeito que você seria, o que você iria enfrentar. Ele criou um plano para você. Você não é um acidente. Eu não fui um acidente. Antes de você existir, você fazia parte já do plano de Deus. Terceiro, Deus se importa com você. Mateus 10:30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. É o seu cabelo, é a sua cabeça. Só o pastor Juliano que vai saber quantos cabelos tem. Mas os outros, você não sabe quantos cabelos você tem. Sabe ou não sabe? Você já contou? Tem como contar? Mas a Bíblia não mente. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Deus se importa até com os detalhes, e Ele se importa de verdade. Deus deu tudo para você e por você. 1 João 4:9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Deus lhe ama tanto que Ele deu o seu maior tesouro. E sabe por quê? 5. Você é precioso para Deus. Isaías 43:4. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, está vendo? Ele te vê, Ele sabe como você é. Ele sabe o que você pensa e Ele sabe o que você sente. Você é precioso. Essa é você entender que a maior joia é aquela lapidada.
todo mundo a gente sabe que o carvão ele não se torna um diamante sem o processo. Você é o carvão ou você já é o diamante. Mas todo mundo é precioso e honrado. E porque eu amo, darei homens em seu lugar. E nasci em nações em troca de sua vida. Fala para mim, fala para você mesmo. Deus vai dar nações pela minha vida. Deus dá nações pela minha vida. Deus está com você. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O que está em nós, as provações, tudo que a gente passou é muito maior do que tudo que o mundo quer nos entregar. Você faz parte de um povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você é exatamente aquilo que Deus diz que você é. E não permita ninguém que diga ao contrário. O diabo só sabe falar mentira, essa é a linguagem dele. Esse é o seu idioma. Se você acredita na mentira dele, você se torna um cidadão dessa nação que ele criou. Você é filho de Deus, 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor que o Pai de vocês concedeu. Sermos chamados, repita comigo, filhos de Deus. E 9, você foi pago com alto preço. 1 Coríntios 6,20. Vocês foram pagos com alto preço. Deus pagou um preço muito alto para resgatar vocês. E Ele resgatou, porque vocês estão aqui. E esse preço, o que vocês estão vivendo aqui, ninguém pode comprar. Isso já é seu. Isso você vai levar. Você pode esquecer de muita coisa que a gente vai falar aqui hoje. Mas você nunca mais vai esquecer aquilo que você está sentindo agora. Isso que está marcando. É entendendo que você é precioso. Deus te ama. Ele tem valores altos. E se você ama Deus, os seus valores são iguais. Deus não se esqueceu de você. Isaías 49:15. Haverá uma mãe que possa esquecer seu bebê? Que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu, repita comigo, não me esquecerei de vocês. Você nunca será esquecido por Deus. Você sabe por que eu deixei essa garrafa aqui? Essa garrafa no mercado custa 80 centavos. Todo mundo está vendo? Aí atrás, está vendo? No supermercado, ele custa uns 80 centavos. No sinaleiro ou no trânsito, você vai pagar uns R$2. No restaurante, você vai pagar R$4, talvez mais. No aeroporto, você vai pagar uns R$6 ou até 8, depende do lugar. A garrafa é a mesma, a embalagem é a mesma. E é o mesmo conteúdo. E sabe o que muda tudo isso? O que muda é o lugar. Cada lugar vai dar um valor diferente para esse produto. Quando você se sentir feio, inútil, burro, quando você se sentir incapaz, quando você se sentir menor, sabe o que você faz? Muda de lugar. Mude as amizades. Mude o relacionamento, mude de emprego. Muitas vezes não é o produto. Ou muitas vezes você não é o problema. E não é nem o seu conteúdo, mas é o lugar que você está que não te valoriza. Porque o produto é o mesmo. Se valorize, se ame, eleve sua autoestima. Faça de Jesus a sua maior motivação. E eu quero deixar só mais uma pergunta para você. Mateus 6:26. Observem as aves do céu.
Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês, o Pai Celestial, as alimenta. Agora eu deixo essa pergunta para você. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Vocês têm valor. Fala para essa pessoa, você tem valor. Deus abençoe, muito obrigado, gente.